Olá, boa tarde. Vamos dar início a mais uma sessão do Conversas com Serralves. Dar as boas-vindas, primeiro que tudo, a todos os participantes, que são bastantes. Dizer-vos que este ciclo de conferências vem na sequência de um conjunto de atividades que Serralves tem vindo a desenvolver para o seu público, no âmbito de estarmos sempre presentes. Estamos, de facto, numa altura em que refletir e pensar um pouco e promover esta questão da literacia científica e artística é uma missão da Fundação de Serralves e, portanto, este Conversas com Ciência encaixa-se de uma forma muito transversal a todas as áreas de envolvência do âmbito da Fundação. Neste sentido, hoje, no eixo do ambiente, vamos dar continuidade ao ciclo de conversas. Estamos na nossa terceira conversa. Hoje o tema vai ser igualmente também os oceanos e hoje temos como especial convidado o professor Vítor Vasconcelos, do CIMAR, portanto um centro de investigação que é parceiro do Serviço Educativo Ambiente do Parque de Serralves e, portanto, é com muito gosto também que vamos, no fundo, dar uma continuidade a um dos momentos mais importantes da nossa programação, que é também o Conversas com Ciência, que é feito exatamente com o CIMAR. E que, com estas reestruturações todas, nós estamos a tentar promover, como eu disse, de uma forma transversal estas conversas e, portanto, hoje temos o professor Vítor como convidado. Lembrar que estas conversas fazem parte de um horário fixo, que decorre diariamente, portanto, todos os dias às 18 horas, que convidam a sociedade a vir discutir connosco, a refletir sobre temas emergentes no âmbito das artes e do ambiente, obviamente, e, portanto, deixar-vos aqui também um apelo à vossa participação. O chat vai estar ligado, poderão, durante toda a sessão, comunicar connosco, não só questões de que tenham curiosidades, partilhas que queiram fazer e que poderão depois também ser utilizadas no momento de debate que vai ser proporcionado durante a sessão, onde poderão colocar diretamente à moderadora e ao investigador convidado ou a colocá-las no chat. Desejar a todos também uma boa sessão, deixar aqui só uma nota da apresentação, o porquê a Arminda Deusdado. Temos a Arminda Deusdado connosco, portanto a Arminda Deusdado que acompanha desde 2004 o programa, o Magazine Biosfera na RTP e que tem apoiado muito os eventos de Serralves, embora de uma forma presencial agora neste formato novo, mas numa missão também muito fiel à ciência cidadã e àquilo que nós trabalhamos na divulgação e comunicação de ciência. E, portanto, tem estado connosco no ambiente descontraído e agora também neste formato do Conversas com Serralves. O meu obrigado pela participação e pela dinâmica que tem tido connosco e vou deixar a sessão para a Arminda, moderadora, e para o Vítor Vasconcelos, lembrando que o professor Vítor Vasconcelos, que é doutorado em Biologia pela Universidade do Porto, que é professor catedrático também da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, presidente e direção do CIMAR desde 2013, diretor executivo de uma rede nacional de biorrecursos marinhos desde 2019, diretor do Grupo de Biotecnologia Azul e Ecotoxicologia do CIMAR e diretor do Programa Doutoral de Biotecnologia Marinha e Aquacultura, portanto, uma relação com a Universidade do Minho aqui, da Universidade do Porto, entre muitas outras experiências e projetos que tenho a certeza que nos fará também dar nota, se possível, dentro desta intervenção. Com muito gosto também o recebo agora, não como sua orientanda, que já fui em tempos, mas que também devo muito deste bichinho do conhecimento e, portanto, que ficou e que continua a trabalhar em ciência e neste momento agora também a divulgá-la. A todos desejo uma boa sessão e até já. Vítor Vasconcelos, o primeiro passo que eu gostaria de lançar, eu sei que vamos agora conversar e vai apresentar um pouco sobre a relação das alterações climáticas com os oceanos. Há aqui em cima da mesa um elemento que o Biosfera irá apresentar daqui a 2 semanas, que é a quantidade de falta de oxigênio que existe nos oceanos, as chamadas hipoxias oceânicas. Eu fiquei absolutamente espantada e não sei se o resto dos participantes desta conversa saberiam disto, que nós temos já 500 espaços que estão assinalados e que têm uma dimensão, digamos, ao nível da União Europeia. E isto são descatalogados, ou seja, há aqui em cima da mesa muitas coisas que estão a acontecer nos oceanos, coisas muito boas que estamos a aprender
e a chegar um pouco mais fundo com novas tecnologias, a descobrir o fundo do mar para o conhecimento, mas há sempre a velha economia que utiliza todos os recursos de forma absolutamente extrativa. O mar é mais do que um recurso extrativo. Chegar lá a tirar peixe, tirar minerais. É fundamental para as alterações climáticas que o oceano esteja absolutamente equilibrado. Não é, Vítor Vasconcelos? É verdade, obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado à Mariana pela introdução. Foi, de facto, muito bom voltar a vê-la noutros ambientes. Obrigado à Fundação de Serralves por me dar esta oportunidade e, de facto, é muito importante. Para mim sempre foi muito importante a democratização da ciência e, portanto, podermos transmitir aquilo que nós fazemos nos nossos laboratórios, muitas vezes muito fechados, transmitir isso para o público em geral, e é obviamente muito importante fazermos isso também numa linguagem que seja o mais acessível possível, mantendo obviamente o rigor científico. E esta questão dos oceanos é absolutamente fundamental, tendo em consideração que, como iremos ver numa pequena apresentação que eu irei fazer a seguir, os oceanos são extremamente importantes, não só como recurso extrativo, como a Arminda acabou de dizer, que infelizmente muitas vezes é a forma principal como a qual olhamos para os oceanos, mas principalmente pensarmos que os oceanos são, e eu falo muitas vezes só do oceano porque eu considero que há um oceano único, eventualmente dividido em pequenas bacias, mas o oceano é responsável pela regular o nosso clima e, portanto, o nosso clima não seria tão ameno a nível digamos, cheio de picos de altas temperaturas, baixas temperaturas e, portanto, o oceano é quase como um termostato e nós não podemos estragar esse termostato. O oceano também é, obviamente, algo muito importante e iremos ver depois na apresentação como instrumento de transporte, não é? Nós transportamos muita coisa pelo oceano e com isso também o podemos degradar. E o oceano também é um recurso que neste momento já está, digamos, do ponto de vista biológico, muito esgotado, através das pescas, através da remoção de peixe, e temos que encontrar, obviamente, formas alternativas de o utilizar. Obviamente que não vamos pensar que neste espaço das próximas décadas vamos ter o oceano como o tínhamos há 100 ou há 1000 ou há 1 milhão de anos atrás, mas obviamente temos que ter a consciência que não o podemos degradar ao ponto de colocar em risco a sobrevivência de todos nós. E quando falo de todos nós, não falo só da espécie humana, não é? Nós somos apenas uma espécie mais que está neste planeta. Infelizmente é aquela que mais o degrada e é aquela que mais necessita dele. E como a Arminda falou, de facto há problemas que são pouco conhecidos ainda. O oceano tem muitos problemas, falou da questão das bolsas de anóxia, de hipóxia, não é? São muito importantes porque também elas contribuem para o problema da elevada concentração de metano que leva ao efeito de estufa, mas também podem provocar, obviamente, grandes mortandades de animais aquáticos, de peixes, de invertebrados, de répteis, enfim, de toda uma multiplicidade de organismos que vão depois, muitas vezes, ser desconhecidos porque são longe da costa e nós não vemos. Muitas vezes nós só vemos as grandes mortandades quando elas se dão perto da costa, não é? E, portanto, o oceano tem que cada vez mais ser conhecido para que possamos, de forma atempada, agir sobre os problemas que nós próprios estamos a causar. Ultimamente, eu acho que aquele problema que é mais conhecido é a questão dos plásticos, não é? Portanto, os plásticos, eu penso que também já houve uma conversa anterior sobre isso, os plásticos são um dos problemas porque são visíveis, não é? Nós conseguimos ver os plásticos que vêm dar à nossa costa. Não vemos os microplásticos, que são igualmente importantes, mas vemos os que vêm dar à nossa costa. E, portanto, nós conseguimos ver, e também vou falar sobre isso, as marés vermelhas, que muitas vezes também contaminam as nossas costas e vão fazer com que os recursos vivos sejam colocados em risco. Mas o problema está naquilo que não vemos, não é? E, portanto, temos que encontrar formas e investir no oceano, investir nas infraestruturas de forma a poder conhecê-lo cada vez melhor para melhor o saber gerir. E, portanto, isso está nas nossas mãos, não só de nós cientistas, não é, que temos a responsabilidade acrescida de poder trabalhar nessa área,
mas como também irei falar na minha apresentação do público em geral. E por isso é que estas conversas são muito importantes, para nós podermos também espicaçar um pouquinho as pessoas, de forma a responsabilizar todos e cada um. Muito bem, eu não sei se posso começar a fazer então uma apresentação, sim? Vou abrir aqui o tabuleiro, a partilha do meu ecrã. Eu espero que em breve... Penso que se consegue ver agora? Sim. Senhor. Pronto, muito bem. Então, vamos então, eu vou dar aqui alguns tópicos, portanto isto vai-me servir também para ir falando sobre estas questões que eu referi há pouco e depois obviamente no final a ideia é podermos conversar, quer com a Arminda, quer com o público que está a assistir e desde já agradeço despenderem alguma das suas horas ao fim da tarde para poderem ouvir alguma coisa que lhes diz obviamente respeito. Portanto, eu vou falar então sobre estas questões das alterações climáticas, que é algo que todos nós já ouvimos falar de alguma forma, principalmente até quando há eventos climáticos extremos ou alturas de muito calor ou alturas de muito frio, alturas como agora, com tempestades, com alterações significativas, mas que elas estão a ocorrer já há algum tempo, e quando eu digo algum tempo já é há algumas décadas ou até alguns séculos. Falar um pouco sobre o impacto destas alterações climáticas no oceano, em especial nas partes mais relacionadas com a biodiversidade, os aspectos biológicos, que são aqueles que eu domino um pouco melhor, mas também nos aspectos relacionados, por exemplo, com a subida do nível do mar, com a questão da erosão costeira. E depois, finalmente, para terminar com um aspecto positivo, eu gosto sempre de, quando falo em tragédias, falar depois em questões positivas, falar de medidas de mitigação, ou seja, o que é que todos nós podemos fazer, e aqui vou responsabilizar toda a gente, o que é que todos nós podemos fazer para ajudar a fazer com que as alterações climáticas sejam menos significativas, de forma a diminuir os impactos no oceano e dessa forma também podemos usufruir de um planeta cada vez mais limpo e mais adequado. Obviamente, quando falamos do planeta Terra, ele foi chamado Terra porque, de facto, nós vivemos na Terra, não é? Mas eu acho que muitas vezes podemos chamá-lo de planeta Oceano, porque grande parte da área do nosso planeta está coberta por mar, e o mar, como disse há pouco, tem um aspecto fundamental e uma responsabilidade muito grande na regulação do nosso clima, na distribuição de recursos vivos e, portanto, muitas vezes nós deveríamos chamar planeta oceano, até porque quando vemos, digamos, do espaço é um planeta azul e, portanto, o mar tem aqui, de facto, uma dominância muito grande. Mas, provavelmente, será algo muito superficial, porque quando nós vemos, eu gosto muito desta imagem, em que mostra o volume da água total que temos no nosso planeta relativamente ao volume da Terra, portanto da parte terrestre, nós vemos que a esfera maior de água representa a quantidade total de água que nós temos aqui. E, portanto, isto dá para perceber que é uma capa muito fina, relativamente àquela densidade de planeta que nós temos. E depois temos uma bolinha menor que é a água doce que existe no nosso planeta. Como veem, é muito menor. E depois tem uma muito pequena que se calhar quase não conseguem ver, que é a água doce dos rios e dos lagos. Porque a outra água doce está maioritariamente nas calotes polares, sob a forma de gelo, no Ártico e no Antártico. Ou seja, não é acessível, digamos assim, de uma forma geral, para a nossa utilização. E, portanto, quando eu vejo este esquema, vê-se claramente que, apesar de facto do planeta ser azul, o azul é uma capa muito fininha, o que nos faz lembrar que é uma capa muito suscetível, por exemplo, à contaminação. Portanto, nós temos apesar de parecer uma imensidão, é muito pequena em relação à massa total da Terra. E, portanto, qualquer aspecto de contaminação, qualquer alteração que nós vamos ter no mar, vai ser muito notada. Eu lembro-me que há umas décadas atrás, quando eu era mais jovem, que se dizia que o mar podia com tudo, não é? O mar podia absorver qualquer contaminação e por isso se deitava tudo nos rios e ia parar ao mar. E agora já começamos a ver que o mar está-se a vingar e está-nos a devolver essa contaminação, não é? E, portanto, já estamos a perceber que há aqui limites.
Apesar de poder ter quilómetros de profundidade em algumas áreas, a profundidade média do mar é poucos quilómetros, 3, 4 quilómetros. Portanto, de facto, é um ecossistema muito sensível que nós temos claramente que proteger, como protegemos a floresta amazónica ou outros ecossistemas quaisquer. Só que aqui não é responsabilidade de um país, é responsabilidade de todos nós, não é? E, portanto, como eu disse no início, os oceanos são uma divisão um pouco antropocêntrica, não é? Portanto, nós, quando dividimos os oceanos nos vários nomes que todos nós aprendemos na escola, o Atlântico, Norte, Sul, o Índico, etc. É uma divisão claramente arbitrária que tem a ver com a nossa necessidade de classificar coisas, não é? Nós também temos necessidade de classificar espécies, de classificar tudo que temos em casa e, de facto, não há fronteiras. Estas linhas que aqui estão definidas não são fronteiras. Muito menos, não são fronteiras físicas, porque não há diferenças em grande parte destas barreiras em termos de temperatura, de salinidade, enfim, de parâmetros físicos, mas também não há barreiras biológicas e, portanto, os organismos também circulam nestas diferentes bacias do mesmo oceano, de um único oceano que nós temos no nosso planeta, e é por isso que muitas vezes, e hoje em dia, vamos encontrar espécies em regiões que supostamente não devíamos encontrar, porque estamos a criar as condições para que essas espécies apareçam, não é? Quando estamos a aumentar muito a temperatura na região aqui do Norte Atlântico, onde nós vivemos aqui em Portugal, estamos a favorecer que espécies que venham da América do Sul ou do Oceano Índico ou do Oceano Pacífico se possam instalar aqui e desenvolver e criar pragas, criar condições de alteração dos balanços dos ecossistemas. Portanto, eu creio que o melhor é pensarmos no oceano como uma única massa, uma única entidade que não tem barreiras e que, dessa forma, tem que ter uma gestão universal. E, portanto, muitas vezes a gestão de recursos naturais é dificultada por questões de barreiras políticas, de barreiras entre países. Não é? E no caso dos oceanos, nós temos que pensar que não pode haver essa percepção. Temos que ter a ideia que, de facto, o oceano é uma entidade única e, por isso, é que os tratados internacionais, por isso é que os projetos internacionais são tão importantes de serem analisados. Obviamente que o nosso planeta é muito antigo, não é? Está estimado em mais de 4,5 mil milhões de anos, e eu acho este gráfico muito interessante porque é concentrar esses 4,5 mil milhões de anos em 10 anos, para nós percebermos o que é que nós andamos aqui a fazer e desde há quanto tempo, não é? Se considerarmos então esta escala, a Terra surgiu, digamos, há 10 anos atrás, nesta escala aqui concentrada. Se vocês repararem, os micro-organismos, os micróbios, as bactérias, enfim, todos aqueles pequenos organismos que existem no oceano surgiram logo no início e, portanto, são organismos muito antigos e por isso vocês vão ver mais à frente quando eu falar sobre isso, são muito importantes porque já passaram por muitas fases de desenvolvimento do oceano, já resistiram a muitas alterações do ambiente oceânico e, portanto, estes micro-organismos podem nos ensinar muito. São, obviamente, organismos que têm no seu DNA, no seu material genético, informação que nós hoje em dia, do ponto de vista biotecnológico, podemos utilizar, por exemplo, para produzir novos medicamentos, para produzir novas moléculas, porque eles têm a capacidade de resistir a ambientes e tiveram a capacidade de resistir a ambientes com temperaturas muito diferentes, com irradiações solares muito diferentes, enfim, com pressões muito diferentes. E se repararem, se formos avançando nesta escala, apareceram depois as plantas, apareceram os dinossauros e desapareceram, e nós aparecemos Eu peço desculpa, não sei se houve aqui algum problema. Creio que já está. Agora é partilhar outra vez Obrigada. Ok. Já está outra vez, certo? Ok. Outra vez. Portanto, se vocês repararem, a espécie humana apareceu aqui muito recentemente. Portanto, nós estamos cá há muito pouco tempo, comparativamente com todos os outros organismos que habitam o nosso planeta.
E apesar desta nossa vida muito recente no planeta, nós estamos cá a fazer já muitos estragos. Quando vemos este gráfico que mostra a evolução da temperatura global no nosso planeta nas últimas décadas, eu diria no último século, vocês se virem a temperatura observada, que é o que está a preto, portanto este gráfico aqui a preto, vocês podem ver que desde a época da Revolução Industrial, que foi quando começamos, de facto, a emitir dióxido de carbono, a fazer combustão de matéria orgânica em grande quantidade, começou a haver um aumento gradual, embora muito ligeiro, da temperatura global do nosso planeta, mas se repararem, desde o final do século passado, este aumento tem sido exponencial, claramente exponencial. E, portanto, apesar da nossa permanência no planeta Terra há pouco tempo, nestas últimas décadas nós temos feito muito mais estrago do que nos milénios que nos antecederam. Obviamente que isso tem que ser travado, porque se não for travado, vamos sofrer consequências. Obviamente que poderei não ser eu, mas as nossas descendências e o planeta que vamos ter daqui a algumas dezenas ou centenas de anos vai ser completamente diferente. E, portanto, a espécie humana pode até correr o risco de não poder continuar a viver neste planeta. E, portanto, eu estou aqui a ser um bocadinho catastrofista, mas os dinossauros também eram os animais que eram e desapareceram. Portanto, temos que pensar que temos que quebrar este acelerar de elevação da temperatura, porque isto obviamente tem consequências muito drásticas do ponto de vista daquilo que é a vida do planeta tal qual a conhecemos. Obviamente que estes dados que vocês viram no gráfico anterior são dados reais. Há muitas previsões para o próximo século, umas mais conservadoras, outras mais, digamos, pessimistas, em que a temperatura pode aumentar mais 1 a 2 graus ou pode aumentar até 5 graus. Obviamente que isto vai depender muito por exemplo, continuação da utilização de aerossóis, da continuação da emissão de dióxido de carbono ou de metano em grande quantidade. E está nas nossas mãos, obviamente, baixar a curva. Isto é quase como agora no Covid, não é? Nós temos claramente que baixar a curva, temos que inverter esta tendência para termos claramente um planeta que seja compatível com a qualidade de vida a qual nós estamos habituados. Obviamente que isso não é passível de ser fácil, não é? Porque cada vez mais vemos grandes cidades a serem construídas, cada vez mais vemos as pessoas a serem atraídas para regiões costeiras. Se vocês virem neste gráfico aqui, no gráfico de cima, tínhamos a população costeira em cidades na década de 50 do século passado, e se repararem, hoje em dia, nos anos 20 deste século, qual é a diferença que nós temos em termos de distribuição de grandes cidades nas zonas costeiras, e, portanto, a diferença é abismal, não é? Portanto, há aqui um aumento muito claro, não só no número de grandes cidades que existem nas regiões costeiras, mas principalmente na dimensão dessas grandes cidades. Hoje em dia temos metrópoles de dezenas de milhões de habitantes e, obviamente, com estas grandes cidades vêm, como consequência, emissões claramente proporcionais de dióxido de carbono, emissões de metano, emissões de aerossóis, que vão contribuir para aquilo que nós conhecemos como o efeito estufa e que leva, obviamente, ao aquecimento global. Como disse logo no início, o nosso planeta só não tem um clima muito irregular porque nós temos um oceano que nos tampona um pouco as alterações da temperatura ao longo do dia e ao longo do ano. E como vocês sabem, e principalmente aquelas pessoas que vivem mais nas zonas costeiras, as zonas costeiras têm climas mais amenos que as zonas mais interiores. Exatamente porque o mar funciona como um tampão, não é? Portanto, conseguimos ter um clima mais fresco no verão, porque ainda por cima temos um mar com temperatura baixa, e conseguimos ter um clima mais ameno no inverno, porque o mar acaba por ser um emissor de calor. Isso tem a ver com esta questão das correntes do Golfo, que, enfim, não vou entrar aqui em grandes detalhes,
Mas claramente, se nós interrompermos estas correntes ou se fizermos de alguma forma com que estas correntes deixem de funcionar tão bem, vamos ter drasticamente uma alteração de clima que pode ser, e provavelmente viram já alguns filmes catastrofistas que levam a alterações de clima que podem levar à congelação, por exemplo, da América do Norte, de algumas zonas da Europa, etc. Portanto, o oceano é absolutamente fundamental como um agente regulador do clima e aqui, novamente, como veem, não há propriamente barreiras entre os vários ditos oceanos. Há uma interligação que é absolutamente fundamental que se mantenha. Obviamente que nos últimos tempos temos vindo a notar um aumento muito significativo da concentração de dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um dos gases com efeito de estufa. Eu já referi também o metano, mas o dióxido de carbono é um dos gases com efeito de estufa que nos últimos anos, e aqui temos um gráfico dos últimos 60 anos, tem vindo também a aumentar de uma forma consistente. E obviamente que este aumento não é compensado por uma fixação por parte de plantas ou de algas, porque se tivéssemos essa fixação correspondente, teríamos aqui um certo equilíbrio. Porque, de facto, quando vemos o balanço do dióxido de carbono nas várias componentes, quer dos ecossistemas terrestres, quer no oceano, nós vemos que, à partida, se tivermos um planeta minimamente equilibrado, é quase equivalente à quantidade de dióxido de carbono emitida pelas plantas, pelas florestas, pelos terrenos agrícolas, é praticamente igual àquela que é absorvida. E o mesmo acontece no oceano, portanto temos aqui quase um equilíbrio. Só que nós, como população humana, introduzimos aqui um fator adicional que é a questão industrial. E, portanto, isto é muito importante desde a Revolução Industrial, que é a queima de combustíveis fósseis, que é a utilização de terras, as queimadas, etc., que tem um sentido único. Aqui não há fixação de dióxido de carbono. E a acrescer a isto, temos também os desequilíbrios que hoje em dia se têm visto, desde há algum tempo, na cobertura vegetal. Nós falamos muito, por exemplo, da questão da floresta amazónica, não é? Portanto, quando há um desbaste, quando há uma substituição da floresta amazónica de grandes áreas por terrenos de cultivo vegetal, digamos, de plantas como a cana-do-açúcar ou a soja, há aqui uma perda de eficiência de captação de dióxido de carbono. O mesmo acontece no oceano, quando há degradação das florestas de algas, também vamos ter aqui um déficit neste balanço. E é isso que está a acontecer. Nós estamos a emitir mais dióxido de carbono do que aquele que estamos a absorver. E isso é feito, obviamente, pelas grandes empresas industriais. É feito também pelo desbaste da floresta amazónica, como é óbvio, mas eu não quero deitar aqui as culpas apenas à floresta amazónica, porque obviamente que a floresta amazónica ou as florestas tropicais, de uma forma geral, temos aqui também as florestas da Ásia, são grandes responsáveis pela fixação de dióxido de carbono, mas nós temos florestas noutros locais e Portugal é um país também que não é bom exemplo, porque os incêndios que nós temos de uma forma geral no verão são também grandes responsáveis, quer pela emissão de grandes quantidades de dióxido de carbono e de metano, quer pela diminuição da capacidade de fixar esse mesmo dióxido de carbono. E, portanto, temos aqui que, digamos, esta culpa toca a todos a partir do momento em que diminuímos a cobertura vegetal. E por isso é que é tão importante que as cidades, por exemplo, tenham políticas de plantação de novas árvores, plantação de novos parques, plantação de novos jardins. Isto é extremamente importante porque são contributos que diminuem a emissão de dióxido de carbono, ou pelo menos aumentam a fixação, e dessa forma podem contribuir para a diminuição do efeito de estufa. E o mesmo se passa no oceano. O oceano tem grandes florestas de macroalgas, muitas vezes designadas por kelp. Nós aqui na costa portuguesa, principalmente esta zona norte de Portugal, somos praticamente o limite sul destas grandes florestas de kelp. Temos também pradarias marinhas, que provavelmente também já ouviram falar. Tudo isso são emissores de oxigênio, mas também são captadores de dióxido de carbono. E se de alguma forma nós perturbarmos estas florestas, se perturbarmos estas pradarias marinhas, também vamos estar a contribuir para degradar a capacidade de absorção de dióxido de carbono.
Obviamente que o dióxido de carbono no mar também pode ser absorvido pelas microalgas, não é? Esta é uma imagem do mar Báltico, onde vemos muitas fluorescências de microalgas que também podem ser responsáveis pela fixação de dióxido de carbono. E, portanto, estas fluorescências de microalgas são muitas vezes também muito importantes. E pensa-se que cerca de metade do oxigênio que é produzido no mar vem exatamente destas microalgas. Lá está, são algas que muitas vezes nós não vemos a olho nu, mas que têm uma importância fundamental. Portanto, é importante que estas microalgas existam, mas também temos que ter o cuidado de não fomentar demasiado estas microalgas, porque muitas vezes elas têm associadas toxinas, como eu irei falar logo a seguir, e que podem causar também perturbações depois da utilização dos recursos marinhos. O mar também, como já foi dito logo no início, é uma fonte de recursos. E Portugal é um exemplo disso, nós consumimos muito peixe e marisco, e portanto usamos o mar ainda como o homem pré-histórico usava as florestas, portanto nós vamos ao mar buscar o peixe que o ecossistema produz, mas temos que ser cada vez mais agricultores do mar, ou seja, temos que ser cada vez mais aquacultores. E portanto a aquacultura sustentável tem que ser cada vez mais a forma principal de nós irmos buscar recursos biológicos ao mar. Porque hoje em dia cerca de 50% daquilo que consumimos do mar ainda vem da pesca, mas esta cota está a diminuir também pela diminuição destes recursos, não é? Portanto, todos nós gostamos de bacalhau, todos nós gostamos de sardinha, mas sabemos que o bacalhau, por exemplo, esteve proibido durante largos anos a sua pesca nas costas do Canadá e da Noruega. E, portanto, houve necessidade de tentar chegar aos estoques originais através de uma proibição durante muitos anos. Mas todos nós sabemos os problemas políticos que isso pode causar. E, portanto, aqui temos que ter uma alternativa, e essa alternativa passa claramente por uma aquacultura sustentável, não só de peixe ou de marisco, como também de algas, que possibilite a obtenção de recursos que cada vez são mais necessários. A população humana está a aumentar e, portanto, cada vez temos mais que ir buscar estes recursos ao mar, mas temos que os buscar, obviamente, de uma forma sustentável, porque a pesca, como sabemos, é uma atividade que tende a diminuir porque o seu impacto já é demasiado grande, cada vez se pesca menos peixe e de menor tamanho e, portanto, temos que ir buscar aqui os recursos biológicos de uma outra forma. Obviamente que o mar tem também aqui um grande potencial em termos energéticos, não é? Estes últimos dias temos visto, principalmente quem passa junto à costa, a força que o mar tem, a energia que o mar contém, e nós temos que ser suficientemente capazes de encontrar métodos para usar esta energia de uma forma sustentável, de forma a substituir as energias mais poluentes, nomeadamente as energias que levam à queima de combustíveis fósseis, não é? E, portanto, cada vez mais temos que ir a... Peço desculpa, mas houve aqui um engasgo. Temos que ir aos combustíveis, temos que eliminar os combustíveis fósseis e ir, portanto, à energia oceânica. Felizmente, nesse aspecto, Portugal tem dado já passos muito grandes, não só no caso da energia eólica, e aqui, obviamente, nós temos feito um trabalho muito grande na energia eólica de origem terrestre, mas temos já exemplos aqui no norte de Portugal, ao largo de Viana do Castelo, da instalação desta energia eólica flutuante. Temos neste momento 3 turbinas instaladas que já estão a produzir energia para mais de 60 mil pessoas e, portanto, a produção de energia eólica offshore, portanto fora da costa, é uma alternativa. Obviamente que o investimento inicial é muito grande, mas depois compensa porque é uma energia limpa e tem a vantagem de podermos usar estas infraestruturas como apoio a outras infraestruturas, por exemplo, da aquacultura, para observatórios marinhos, etc. Portanto, as energias eólicas, bem como a energia das ondas, e este é um dos exemplos também de um protótipo que foi instalado ao largo de Peniche, e portanto, mais uma vez, Portugal aqui a dar já algumas cartas nesta questão da energia oceânica, é possível utilizar a energia das ondas
como é possível utilizar a energia das marés. Nos Açores existe uma instalação de energia de marés e, portanto, temos cada vez mais virar-nos para o mar, mesmo do ponto de vista energético, mas de uma forma diferente, não é? No século passado nós utilizamos muito o mar para buscar petróleo, agora temos que utilizar o mar para buscar estas energias limpas de forma a diminuir a nossa pegada de dióxido de carbono. Obviamente que o oceano é também muito importante como veículo de ligação e de transporte de pessoas e de bens, não é? Nós estamos aqui é uma imagem aérea do Porto de Leixões, o edifício que temos aqui central é o terminal de cruzeiros, onde temos a sede do CIMAR, onde nós trabalhamos, e, portanto, nós todos os dias vemos chegar e sair navios que cruzam o nosso oceano de forma muito intensa. Este mapa é claramente elucidativo daquilo que é o tráfego marítimo e daquilo que é, obviamente, a importância destas rotas oceânicas no transporte de bens, de serviços e de pessoas, mas obviamente que este transporte marítimo também tem impactos, não é? Porque, por um lado, os impactos podem vir da queima de combustíveis fósseis que ainda são utilizados na maioria dos navios que circulam nos nossos oceânicos, mas também dos acidentes que muitas vezes acontecem. Infelizmente, não estamos livres destes acidentes. Alguns destes acidentes podem estar a acontecer e acontecer longe da costa, mas há outros que acontecem bem perto de nós e, infelizmente, já tivemos alguns que afetaram os nossos ecossistemas marítimos de uma forma bastante intensa. Felizmente, nós temos alguma capacidade e o próprio oceano tem os tais micro-organismos que eu falei no início, que podem eles próprios degradar este petróleo, mas são processos que levam muito tempo e, portanto, os danos que nós observamos decorrentes da utilização dos oceanos nestas rotas marítimas muitas vezes são demasiado importantes para não serem estudados. E, portanto, há que encontrar aqui formas alternativas e muitos dos portos já estão a trabalhar nisso, navios menos poluentes, navios de maior capacidade para haver menos rotas e também navios com tintas antivegetativas que sejam mais amigas do ambiente e que evitem uma contaminação que também ela própria tem efeitos irreversíveis. E, portanto, estes micro-organismos que existem no mar, e aqui é uma imagem microscópica de uma gota de água de mar, em que vocês podem ver em fluorescência muitos micro-organismos, bactérias, enfim, protozoários, vírus, e muitos destes micro-organismos, como eu falei no início, podem nos ajudar, de facto, a melhorar a qualidade não só do ambiente marinho, mas também a nossa qualidade de vida através da produção de novas moléculas que podem entrar em cadeias de biotecnologia de forma a produzir novos medicamentos, novos nutracêuticos, novas tintas antivegetativas, enfim, uma série de novas utilizações com base naquela informação genética que estes micro-organismos têm. Mas, infelizmente, nós ainda conhecemos muito pouco destes micro-organismos. Por um lado, porque o ecossistema oceânico é muito grande, não é? E, por outro, porque tem havido ainda pouco investimento em termos de ciência e em termos de infraestruturas do mar. Há muito mais conhecimento, por exemplo, do espaço, não é? Quando nós olhamos para o céu à noite, estrelado, vemos passar muitos satélites, nós vemos nas notícias a quantidade de dinheiro que se gasta em missões a Marte, em missões a Júpiter, enfim, em conhecer o que está para lá da nossa galáxia. Há muita informação que é obtida pela imensidão de satélites que circulam todos os dias e que dão a volta ao nosso planeta várias vezes ao dia. Portanto, o investimento que tem sido feito para conhecer a nossa atmosfera e o que está para lá da atmosfera, portanto o espaço de uma forma geral, tem sido muito maior do que aquele que é utilizado para conhecer o mar. Há poucos países que têm feito investimento grande, eu dou só o exemplo do Canadá. O Canadá tem já uma série de observatórios submarinos
quer na costa do Pacífico, quer na costa do Atlântico, que dão dados em tempo real, um pouco como fazem os satélites, relativamente às condições do mar, aos organismos que vivem no mar, enfim. E isto muitas vezes é muito importante porque nos vai dar indicações de alterações que muitas vezes não são passíveis de serem conhecidas com observações pontuais. E, portanto, até chegarmos a esta situação em todo o planeta vai demorar muito tempo. E, portanto, temos que aqui, e eu faço sempre este apelo, investir mais no oceano de uma forma abrangente, de uma forma interdisciplinar, como se tem feito na observação do espaço. Obviamente que estas alterações climáticas que eu referi até agora, principalmente o aumento do CO2 e o aumento da temperatura, têm conduzido a alterações muito drásticas do oceano. Uma delas tem a ver, que provavelmente já ouviram falar, da acidificação do oceano, ou seja, o oceano está cada vez mais ácido. Isto tem a ver exatamente com o dióxido de carbono, porque quem percebe um pouco de química sabe que o dióxido de carbono, quando se mistura com a água, dá ácido carbónico e, portanto, há aqui a formação de ácido que baixa o pH da água. Isto pode não dizer muito para muita gente, o oceano estar mais ácido, mas, de facto, quando o oceano acidifica, quando fica mais ácido, vai causar perturbações muito grandes em organismos muito sensíveis, como é o caso, por exemplo, dos corais, não é? E, portanto, tem havido, quer com base no aumento da temperatura, quer com base na acidificação do oceano, aquilo que nós chamamos a lixiviação dos corais, ou seja, os corais morrem. Portanto, as células dos corais e as algas associadas morrem, com o aspecto que vocês veem aqui, e isso, obviamente, causa perturbações drásticas, não só nesta comunidade de invertebrados, mas depois em todos os organismos que estão associados, porque geralmente, se vocês já fizeram mergulho em zonas de corais, veem logo uma quantidade de peixes, de camarões, de caranguejos, enfim, há uma grande biodiversidade associada aos corais, e quando morrem os corais, todos os outros níveis tróficos, todos os outros organismos são impactados. Portanto, esta acidificação é extremamente importante, não só para os corais, como também para moluscos. Por exemplo, aqui temos 2 exemplos de conchas de moluscos que, quando são acidificadas, quando o pH baixo, elas desfazem-se literalmente. E ao se desfazerem, obviamente que o animalzinho que está lá dentro vai morrer, não vai conseguir sobreviver. E, portanto, a acidificação dos oceanos é resultante do aumento do CO2, é também um aspecto extremamente importante e que muitas vezes não é imediatamente visível. E, portanto, temos que medir, temos que monitorizar para ter a noção exata do que é que está a acontecer, onde é que está a acontecer, de forma a poder agir o mais possível de uma forma local. Outra coisa que já falamos do início é a questão da anóxia, da falta de oxigênio. Portanto, muitas vezes já bolsas em zonas oceânicas em que não existe oxigênio. Isto tem a ver com uma acumulação grande de matéria orgânica, de origem vegetal, de origem animal, de origem muitas vezes até terrestre, através de lançamento de esgotos. E obviamente que muitas vezes só damos por isto quando acontecem situações destas, quando há grandes mortandades de peixes que vêm dar à costa e que nós nos apercebemos que houve algo que correu mal. E, portanto, estas bolsas de anóxia são algo que muitas vezes está debaixo da superfície, nós não conseguimos ver, mas que pode ter consequências drásticas, principalmente para as espécies que habitam estas regiões. E nós sabemos todos que há muitas espécies que vivem essencialmente no fundo do mar. E, portanto, essas espécies muitas vezes chegam a morrer e não dão à costa. E aí nós não nos apercebemos. Mais uma vez, a monitorização, o conhecimento destes valores é extremamente importante, de forma a podermos, mais uma vez, agir para evitar estas situações. Obviamente que o aumento da temperatura tem causado degelo, em especial dos polos, portanto da zona do Ártico e do Antártico, mas também dos glaciares continentais. Obviamente que o degelo também só é notado quando há grandes notícias que mostram que a Groenlândia, por exemplo, passa o verão sem gelo, ou que o Ártico também já está em grande quantidade sem gelo, que são situações não vistas há décadas atrás, ou quando temos fotografias destas, às vezes de fotomontagem, mas que são impactantes e que nos dão uma clara noção daquilo que pode vir a acontecer.
Mas da forma que nos pode afetar mais o degelo é com a subida do nível do mar, não é? Portanto, se o degelo acontecer em grande extensão, o nível médio do mar vai subir e aí vamos ter, obviamente, consequências, em especial nas zonas costeiras. E, obviamente, que isso está a acontecer. Estes são dados reais da subida média do nível do mar desde o início da Revolução Industrial até agora e, claramente, nós temos também que achatar esta curva. Temos que fazer com que esta curva diminua, não aumente exponencialmente, porque senão vamos ter consequências drásticas, que não são tão drásticas quanto estas que estão representadas neste slide, mas que, obviamente, são importantes, em especial em comunidades insulares. Há muitos países, em especial no Pacífico e no Índico, que são compostos por ilhas de altitude muito baixa, com poucos metros de altitude, e claramente estes países estão em riscos de extinção. Nós geralmente falamos em risco de extinção de espécies, mas aqui estamos a falar de países. Muitos países, como é o caso das Ilhas Marshall, que estão aqui representadas, já estão a comprar terrenos em áreas continentais para uma eventual transladação das suas populações, no caso do nível médio do mar começar a subir mais drasticamente. E, portanto, temos que pensar que isto é um problema real que já está a afetar comunidades a nível internacional, mas que também nos já está a afetar a nós, não é? Porque nós temos também notícias, digamos, de alguma forma perturbantes, que mostram consequências da erosão costeira que também têm a ver com esta subida do nível do mar. No Algarve é muito comum haver as derrocadas, que infelizmente já tiveram consequências trágicas, mas aqui na Zona Norte, por exemplo, são famosas as Torres de Ofir, que estavam, quando foram construídas, bastante longe do mar e que agora já estão a ser engolidas literalmente pelo mar. E, portanto, a erosão costeira é claramente um resultado muito forte daquilo que pode ser uma subida do nível do mar. E não precisam de ser metros, basta centímetros. Porque em alturas de tempestade, em alturas de maré alta, esta consequência vai ser claramente drástica. E, portanto, temos que agir já para evitar que haja mais danos estruturais e danos em habitações de primeira ordem. Depois, este aumento da temperatura do oceano tem tido consequências também numa distribuição mais global, eu diria, de espécies invasoras. Este é um dos casos do peixe escorpião, que pode até não ser o melhor exemplo, porque são peixes muito bonitos, muito coloridos, até existem muitas vezes nos aquários, mas são espécies que não existiam aqui na nossa região do Atlântico e que hoje em dia já começam a ser muito comuns. Porquê? Porque são espécies mais acostumadas a águas mais quentes, são espécies que não têm predadores naturais, não é? Portanto, as espécies invasoras caracterizam-se por terem uma distribuição quantitativa cada vez maior, exatamente porque não há predadores, e além disso, são espécies venenosas e, portanto, podem causar também riscos para a própria saúde humana e têm uma grande voracidade, ou seja, alimentam-se de outros peixes, de ovos de outros peixes e, portanto, conseguem rapidamente eliminar populações autóctones. E, portanto, o facto do oceano ser um único, como eu referi no início, faz com que estas espécies só não existam em locais que não tenham as condições adequadas para elas. Mas se nós fornecermos essas condições, por exemplo, através de um aumento da temperatura, basta haver uma introdução acidental ou propositada destas espécies para que elas comecem a reproduzir-se em grande quantidade e poderem causar problemas graves do ponto de vista da saúde ambiental e inclusivamente da saúde humana. Isso tem acontecido também com algas, este é o caso de um sargassum que tem sido extremamente invasivo aqui no nosso país e que lá está, crescendo em grande quantidade sobre as outras espécies, acaba por eliminar as espécies que estavam originais. E isto faz com que a biodiversidade se reduza praticamente a uma espécie. E, obviamente, isso tem consequências também depois de todas as outras espécies que dependiam das algas originais. E, portanto, temos a todo custo também que evitar que estas invasões de espécies não autóctones aconteçam e, quando elas acontecem, tentar eliminá-las o mais rapidamente possível.
Isso tem acontecido também com as tais microalgas que muitas vezes formam as chamadas marés vermelhas. Provavelmente vocês já ouviram falar das marés vermelhas. As marés vermelhas são fenómenos que acontecem com alguma regularidade quando existe quantidade de azoto e de fósforo suficiente, mas também quando existe uma grande quantidade, uma grande temperatura, e portanto com o aumento da temperatura estas situações vão ocorrer cada vez mais. Podem ter consequências também na mortandade das espécies, mas têm consequências porque produzem toxinas. E estas toxinas podem entrar na nossa cadeia alimentar. Nós, quando comemos mexilhões, quando comemos outros invertebrados marinhos, podemos muitas vezes ser contaminados com estas toxinas. Felizmente, a nível nacional, existe um Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, que vocês conhecem porque são também responsáveis pelas previsões de tempo e do estado do mar. Mas se vocês forem ao site do IPMA, veem este mapa que tem do lado direito com as zonas que estão a verde, a laranja ou a vermelho, que representam exatamente os riscos destas toxinas poderem ocorrer nos bivalves que nós consumimos. Portanto, se alguma vez vocês quiserem consumir bivalves ou ir apanhar mexilhões, vejam primeiro este mapa para ver se a região onde vocês estão não tem problemas. E, portanto, esta monitorização de 3 toxinas que nós temos cá em Portugal, que é a toxina paralisante por moluscos, que pode causar a morte, e nos anos 60 e 70 do século passado causou a morte. A intoxicação diarreica por moluscos, que causa problemas também gastrointestinais, mas em concentrações baixas também pode provocar tumores. E a intoxicação amnésica, que esta aqui provoca também lesões graves cerebrais, pode levar à morte, mas causa muita perda de memória. Portanto, são os 3 tipos de toxinas causados por estes micro-organismos das marés vermelhas que o IPMA monitoriza. E, portanto, à partida, se vocês consumirem estes bivalves nas lotas ou nos mercados, não haverá problema. O problema tem a ver, então, com as tais toxinas emergentes, que são aquelas que têm aparecido por causa das alterações climáticas. E, portanto, com o aumento da temperatura, nós estamos a observar aqui em Portugal o aparecimento destas 3 toxinas, que são as tetrodotoxinas, cigotoxinas e palitoxinas, que são muito comuns em áreas tropicais, quer no Pacífico, no Índico, mas também nas Caraíbas, mas que têm surgido em Portugal e que já têm causado intoxicações humanas. E estas não são monitorizadas. E, portanto, é mais uma consequência das alterações globais, das alterações da temperatura, que nós temos também que monitorizar. E por isso é que centros de investigação como nós, como o CIMAR, fazem a investigação para poder ajudar as entidades públicas a, eventualmente, até mudar a legislação para que estas toxinas sejam incluídas. Obviamente que estas são algumas das consequências das alterações climáticas, mas nós podemos também ajudar a mitigar. Eu aqui já vou para a parte mais positiva da conversa, porque obviamente temos que encontrar soluções e não podemos esperar que sejam os governos a encontrar essas soluções. Também não podemos esperar que vamos voltar aos tempos pré-históricos, em que nós causávamos muito pouco dano ao ambiente. Mas obviamente que ninguém quer o conforto destes tempos do Paleolítico, e queremos, obviamente, é diminuir as emissões que estão a causar estes efeitos de estufa, nomeadamente as emissões de metano e as emissões de CO2, de forma a poder contrapor este aumento do efeito de estufa e assim poder diminuir a temperatura global. Eu este mapa acho muito interessante, foi feito por uns jornalistas ingleses, e que mostra de uma forma deformada a contribuição dos vários países do mundo para a emissão do dióxido de carbono. E se repararem, o mapa está deformado porque mostra que, por exemplo, os Estados Unidos, a Europa, a China e a Índia são os grandes emissores de CO2 a nível mundial. Se repararem, a África está muito magrinha, mesmo a América do Sul não tem uma dimensão tão grande e, portanto, claramente temos que responsabilizar de sobremaneira os países que são mais responsáveis por estas emissões. Não podemos pedir igual a todos, temos que pedir de forma diferenciada, de modo a que aqueles países que mais contribuem para as emissões de dióxido de carbono possam ser também aqueles que mais medidas têm que implementar para diminuir estas emissões. Mas todos nós temos que fazer por isso.
A questão das energias renováveis é uma das soluções, ou seja, evitarmos a utilização de combustíveis fósseis e irmos cada vez mais para as energias renováveis, e aí estamos, como disse no início, a dar cartas. Construir edifícios cada vez mais eficientes do ponto de vista energético. Esta foi uma notícia também que eu encontrei que mostra que 75% dos edifícios na Europa são ineficientes do ponto de vista energético. Portanto, não é só Portugal que tem casas, de facto, que não têm climatização adequada. E isto faz com que as casas sejam muito frias no inverno e muito quentes no verão, o que faz com que tenhamos que utilizar mais ar-condicionado, mais aquecimento e, obviamente, conduzir a uma maior emissão de dióxido de carbono. Portanto, a arquitetura aqui, uma arquitetura amiga do ambiente, uma arquitetura eficiente do ponto de vista energético, é absolutamente fundamental. Depois, em casa, podemos claramente também escolher eletrodomésticos e lâmpadas cada vez mais eficientes. E, portanto, aqui o olhar para as etiquetas de eficiência deve ser primordial face a olhar para o preço, não é? Porque olhar para as etiquetas de eficiência pode muitas vezes conduzir a preços um pouco mais elevados na aquisição, portanto, no investimento inicial, mas depois vai reduzir o consumo. Ao reduzir o consumo, reduz-nos a conta de eletricidade que pagamos e, ao mesmo tempo, estamos a contribuir para reduzir a nossa pegada de carbono. Portanto, é absolutamente essencial, quando fazemos qualquer compra, colhemos para estas etiquetas e tentemos o máximo possível comprar os eletrodomésticos mais eficientes. O mesmo se passa com a água, não é? Nós temos que gastar cada vez menos água, temos cada vez mais que reduzir o consumo de água, temos cada vez mais que reutilizar a água que usamos no nosso dia-a-dia. Existem hoje em dia múltiplas formas de o fazer, porque obviamente que ao utilizar menos água, estamos a produzir menos água potável, estamos também a consumir menos energia. Portanto, indiretamente também estamos a contribuir para diminuir a quantidade de carbono que estamos a emitir para o ecossistema. E depois algo que eu gosto muito de seguir, que é comer local, consumir sazonal. Portanto, é muito importante nós termos a noção de que devemos comer o mais possível aquilo que é produzido próximo da nossa casa, próximo da nossa cidade, se possível até utilizar as nossas hortas comunitárias ou a nossa horta em casa e consumir de uma forma geral sazonalmente, ou seja, consumir aquilo que é produzido na altura. Obviamente que eu também gosto de vez em quando comer uma manga ou comer um fruto tropical, não é? Mas também é importante a gente perceber que na época dos morangos devemos comer morangos, na época das castanhas, castanhas, etc. Portanto, acho que ficamos mais felizes e principalmente ajudamos mais o ambiente quando temos este tipo de estilo de vida. Por fim, diminuir o transporte individual. Obviamente que isto não pode ser apenas pensado de uma forma individual, porque temos que ter cidades preparadas para isso, temos que ter cidades com transportes coletivos de qualidade, mas podemos fazer a partilha de transportes. Podemos utilizar a bicicleta, podemos utilizar transportes elétricos, de forma também a diminuir a nossa pegada de carbono. E, obviamente, esta é a mensagem final que eu gostaria de deixar. A diminuição da nossa pegada de carbono, de uma forma individual, vai fazer claramente diminuir a pegada de carbono da população mundial em geral e é dessa forma que nós vamos contribuir e, penso eu, dormir descansados, pensando que estamos a dar o nosso passo no sentido de diminuir as alterações climáticas e deixar um planeta mais adequado, um planeta mais sustentável para os nossos descendentes. E, portanto, não pensar que os governos têm que fazer tudo, mas pensar que nós temos que começar por fazer alguma coisa. E pronto, fica mais ou menos por aqui a minha apresentação. Queria, obviamente, agradecer a todos e, obviamente, ficar disponível agora para alguma questão que possam eventualmente ter. Uma imagem lindíssima, porque realmente aquilo é uma joia até a nível arquitetónico, é muito bonita. Entretanto, eu já recolhi aqui algumas questões e abria, digamos, a oportunidade a quem quiser fazer perguntas diretamente a clicar no ícone de mão no ar, que depois eu vou pedir à organização para vos dar, abrir o microfone para poderem fazer diretamente, mas entretanto, tenho aqui a questão da Ana Gaspar, que pergunta se a questão demográfica é um ponto muito importante, digamos, para resolver esta questão de futuro. E eu acrescentaria esta diferença de uma economia extrativa para uma economia, se calhar, mais minimalista. E juntava também aqui a questão de Luís Coelho, que é muito interessante, que eu tinha colocado esta questão, que ia colocar ao Vítor Vasconcelos, e o Luís diz-me exatamente isto. E a aquacultura pode
pode, no fundo, mostrar que a ciência e a tecnologia são uma solução e esquecer a proteção do oceano. Há sempre também muitos grupos que muitas vezes dizem que a tecnologia vai resolver o nosso problema. A gente não tem que fazer nada porque a ciência vai chegar lá, resolve o problema das emissões, resolve o problema digamos, desta economia extrativa, depois a ciência resolve tudo. Acho que é uma questão muito pertinente. A Karine coloca aqui a questão da produção de oxigênio, ou seja, queria reformular um pouco a emissão de CO2 em terra e no oceano. Qual dos dois meios absorvem mais este gás com efeito estufa e também qual deles é que tem uma importância maior para a produção de oxigênio? Eu acho que teríamos que referir aqui, se calhar, mais uma vez, a questão do ciclo do carbono, muitas vezes será alterado na questão da transformação agrícola, do que nós estamos a ver, tanto por causa das técnicas, mas por causa do estilo de agricultura que nós estamos a implementar. E, entretanto, o Vítor pegava-me então nestas questões, falávamos um bocadinho e eu já vou abrir depois a voz ao José Teixeira. E eu agradeço imenso. Obrigado, eu vou tentar não me perder e, portanto, se eu às vezes me esquecer, a Arminda depois ajuda-me. De facto, a questão da emissão e do aumento da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera também está relacionada com o aumento da população humana, como é óbvio, não é? Portanto, nós temos tido aqui um aumento quase que exponencial que tem a ver muito, principalmente naqueles países que naquele mapa do CO2 estão mais gordinhos, ou seja, nos países da Ásia, em que há, de facto, menos controle de natalidade, não é? Às vezes até por questões religiosas, por questões sociais, e que faz com que nesses países, de facto, os problemas do dióxido de carbono, da emissão de dióxido de carbono, sejam mais difíceis de resolver. Porque nos países, digamos, ditos ocidentais, há, se calhar, o problema contrário, não é? Nós temos em Portugal um decréscimo de população, nós estamos a precisar, para manter o sistema de segurança social ativo, estamos a precisar de mais gente a trabalhar, estamos a precisar de mais imigrantes. E, portanto, mais uma vez, temos que ter aqui um certo balanço entre aquilo que é um excesso populacional em algumas partes do mundo com um decréscimo populacional em outras. E, portanto, não é fácil de gerir, como é óbvio, porque isso muitas vezes são decisões dos próprios países, são decisões que não dependem de organizações internacionais. A ONU aí tem muito pouca mão, tem muita dificuldade em poder controlar de alguma forma ou aconselhar políticas populacionais nesses países, principalmente por questões culturais. E, portanto, eu acho que não vai ser fácil pegar esta questão das alterações climáticas pela questão populacional. E, portanto, temos que ir pelas outras, temos que ir pela indústria, temos que ir pela diminuição da nossa pegada de carbono. Obviamente que a questão que colocaram relativamente ao oxigênio e à produção de oxigênio, muitas vezes diz-se que a Amazónia é o pulmão do planeta, não é? Eu diria que a Amazónia pode ser metade, não é? Porque cerca de 50% do oxigênio é produzido no mar e, portanto, muitas vezes não temos essa noção. Grande parte do oxigênio é produzido por microalgas que não se vêem a olho nu e, portanto, muitas vezes não temos essa percepção. E daí que é muito importante nós termos aqui algum equilíbrio nas populações, quer de microalgas, quer de florestas marinhas, e tem havido agora uma série de projetos, e nós estamos mesmo a participar em projetos de reflorestação marinha, que é uma coisa que ainda não é muito ouvida, mas que é muito importante, nomeadamente, por exemplo, através da colocação de recifes artificiais. Nós temos aqui um projeto que está a decorrer aqui no Porto de Leixões, exatamente com a colocação de recifes artificiais, que possibilitam uma colonização, digamos, adicional e que pode dessa forma levar a uma melhor fixação, por um lado, de CO2, mas também mais produção de oxigênio, porque temos visto que, de facto, na área continental tem havido muito pouca capacidade de recuperação de grandes florestas, tem havido muito pouca capacidade de aumentar a produção de oxigênio. Portanto, eu acho que aqui temos que equilibrar aquilo que tem a ver com a reflorestação marinha com a reflorestação terrestre, não é?
E aí a aquacultura também tem muito a ver, porque quando falamos de aquacultura não falamos só da aquacultura de peixes, não é? A aquacultura de algas, e Portugal tem condições muito boas para isso, não é? Nós não somos um país muito bom para cultivar algumas espécies, por exemplo, o cultivo do salmão, que é uma espécie muito cultivada a nível mundial, em especial na Noruega e no Chile, são as duas potências. Portugal, pelo menos nesta zona costeira, não tem uma temperatura muito adequada. Mas se formos para profundidades um pouco mais elevadas, já conseguimos. E, portanto, está a haver já alguns estudos com equipas norueguesas de produção de salmão ao largo de Aveiro, em jaulas que estão imersas, que estão a cerca de 50 metros de profundidade, de forma a ter uma temperatura estável ao longo do ano e dessa forma podermos produzir salmão que numa zona costeira seria quase impossível. E, portanto, a aquacultura é, da minha forma de ver, uma alternativa. Reparem, ainda há muito preconceito em relação à aquacultura, quer do ponto de vista do consumidor, não é? Toda a gente diz que o peixe, um robalo ou uma dourada da aquacultura não tem nada a ver com um robalo ou dourada pescado à linha, não é? Porque de facto não tem, são peixes que têm texturas diferentes. Mas também nós, hoje em dia, a maior parte das pessoas prefere se calhar um frango de aviário ou um frango que é criado digamos, ao ar livre, porque é um frango mais duro, tem uma carne muito mais dura, enquanto que o frango de aviário tem uma carne mais tenra. E, portanto, eu acho que na avicultura, na suinicultura, já houve uma aceitação há mais tempo por parte das populações para estes produtos do que tem havido para a aquacultura. E eu acho que a aquacultura, de facto, é uma das soluções para nós diminuirmos a utilização dos recursos marinhos. Mas isso não quer dizer que se diminua a proteção ambiental, não é? Portanto, é muito importante que, com a implementação de sistemas de aquacultura, que podem ser ditos offshore, ou seja, fora da costa, mas também podem ser na costa, em sistemas fechados, de circulação fechada, mas é muito importante também cada vez mais conhecermos os nossos sistemas marinhos e criar cada vez mais zonas protegidas. E, portanto, Portugal também tem dado passos muito importantes nessa área, em princípio, em especial, perdão, nos Açores, não é? Já há uma grande quantidade de área protegida marinha em que a utilização e a extração de recursos é condicionada, mas nós temos que cada vez mais também ir por esse caminho. Por um lado, produzir em aquacultura, mas por outro também conhecer para proteger. Portanto, não podemos descurar, nem devemos descurar. Em conta, e pelo menos contando que hoje em dia nós já temos essa ação em relação à produção de carne e de outros alimentos, a introdução de determinada farmacologia retira, digamos, o lado mais benigno e a forma como se faz a aquacultura. Mas isso será uma questão de certeza. Mas aí eu posso dizer que, de facto, hoje em dia, e nós trabalhamos muito aqui no CIMAR nessa área, cada vez mais não é? Tal como nós comemos probióticos nos iogurtes e noutros alimentos, portanto podemos utilizar probióticos, bactérias benéficas, que dão resistência a esses peixes de forma a eles ficarem menos doentes. E, portanto, ao ficarem menos doentes, necessitam menos de antibióticos. E, portanto, a aquacultura hoje em dia é uma aquacultura de precisão, é uma aquacultura que produz rações cada vez mais amigas do ambiente, ou seja, que causem menos poluição. É uma aquacultura que deve promover a saúde do animal, mas também a saúde de quem o consome. E, portanto, as espécies que são produzidas têm que ser cada vez mais espécies sustentáveis, mas saudáveis. Não é? Seria a organização para abrir, por favor, o microfone ao José Teixeira e depois à Maria da Glória. Pode ser? Muito obrigada. Colocarei a pergunta que o Walter António nos deixou aqui também. José, eu já estou a vê-lo, espero que já tenha... Mas ele está com o microfone desligado ainda. A organização para abrir o microfone do José Teixeira, da Maria da Glória, e depois iria também pedir ao Pedro Sousa. Pode ser? Então, o prazer de ouvir o José Teixeira é uma coisa que nós queremos ouvir, tudo aquilo que ele tem para nos dizer. Não sei se a Mariana, se a Anabela... José, já é possível fazer a pergunta? Não. Creio que ainda não.
Então eu acrescento aqui a pergunta do Walter António, que dizia que o aumento de doenças infecciosas no ambiente marinho estava um pouco associado às alterações climáticas, como o Vítor acabou de dizer, e perguntava, e no futuro, como é que vai ser? Este ponto, até há muitos virologistas que acabam por apontar que, digamos, uma futuro grande, não diria pandemia, mas uma grande preocupação está realmente ligado a vírus que estão no meio marinho, estão no meios líquidos. Não sei se poderíamos responder primeiro esta pergunta do Walter e pedir mais uma vez que o José Teixeira, a Maria da Glória e o Pedro Sousa depois tenham o microfone aberto. É óbvio que muitas doenças que nós hoje em dia sofremos são por via hídrica, não é? Não só o meio marinho, mas também, digamos, o meio aquático de uma forma geral. Porque, de facto, o meio aquático é um meio extremamente, digamos, dinâmico, não é? E nós, muitas vezes, quando temos uma atividade que tem contacto direto com a água, não é? Portanto, seja através da natação, seja através da própria alimentação, de irmos buscar recursos marinhos para a própria alimentação, muitas vezes esses organismos marinhos acabam por ser vetores, não é? Eu referi a questão das toxinas, porque também é uma área que me interessa muito e que eu estudo, porque acontece que muitas vezes os vírus, as bactérias, essas microalgas tóxicas estão em concentrações relativamente baixas, não é? Mas o que acontece é que depois temos organismos que as concentram, não é? E nós temos os bivalves, o mexilhão, a ostra, são filtradores. E ao serem filtradores vão concentrar os micro-organismos, sejam os benéficos, sejam os patogénicos. E, portanto, o que nós vamos ter que ter cada vez mais atenção é ver quais são esses vetores, não é? Tentar ver que vetores podem ser responsáveis pela transmissão de vírus e de bactérias e hoje em dia, felizmente, já temos técnicas de biologia molecular, não é? Nós vimos agora com esta questão do Covid, que é relativamente rápido, fácil e barato de detectar esses organismos quando ainda estão em concentrações baixas. E, portanto, a ideia aqui é termos métodos de detecção precoce. E por isso é que é muito importante aqueles sistemas de observação marinha, como aquele que eu referi para o Canadá, que podem, de uma forma quase que automática, nos dar indicação de alterações que podem surgir antes delas chegarem à costa e antes de termos um contacto direto com esses organismos. Portanto, temos que pôr essa tecnologia... Dizia o Walter. Exatamente. Sim. Temos que pôr essa tecnologia ao nosso serviço de forma a diminuir os riscos de contaminação. Mas que eles, obviamente, existem porque estes vírus, estas bactérias já estão cá há muito mais tempo do que nós. Que o Vítor mostrou relativamente a bivalves e outros crustáceos, este ponto. Eu voltava a pedir à organização, é possível... Eu creio que o José Teixeira já pode falar. Olá, muito obrigada. Bem-vindo, José Teixeira. Eu queria começar só por agradecer e dar os parabéns à apresentação do professor Vítor, porque acho que foi de uma abrangência e de uma clareza que mostra na totalidade o que é que o oceano nos dá e com a mesma clareza o que é que nós estamos a tirar ao oceano, não é? O que é que neste momento são os grandes perigos e o que é que pode estar em risco no futuro da humanidade, que precisamos todos de ter cientes, e acho que este termo do achatar a curva, de facto, temos que usar para aquilo que é essencial na nossa sobrevivência, não é? Como planeta, como espécies neste planeta. E a visão também das várias soluções que são importantes e que são claras a vários níveis e gostei muito de ver isso. E é curioso que a minha pergunta ia no sentido mais prático e local da nossa biodiversidade aqui na nossa costa e o professor já falou um bocadinho disso também na primeira pergunta que foi feita, mas é uma pergunta que se aplica não só às florestas de kelp, que são de facto um ecossistema único, não é? Eu tive agora o prazer de ver há pouco tempo aquele filme belíssimo da África do Sul, do meu professor Polvo, que retrata essa diversidade das florestas de kelp de uma forma lindíssima, não é? Toda aquela diversidade. Que aqui não conseguimos ter aquele mar limpo como lá tem, mas que eu tive essa felicidade de ter um tio que era mergulhador e bombeiro e que me pôs uns óculos em frente a uma floresta de kelp e fiquei apaixonada da primeira vez que olhei debaixo do mar e foi uma paixão logo inicial.
Mas estas florestas estão de facto em perigo, não é? A minha pergunta é o que é que podemos fazer assim de uma forma igualmente transversal para conservar estas florestas? Já vimos que precisamos de inventários, se calhar, mas precisamos de zonas de exclusão de pesca, se calhar, ou de algumas artes de pesca que sejam mais prejudiciais. O que é que se está a ser feito para a reflorestação? O que é que isso pode-se fazer? E se calhar temos aqui outros exemplos, como os ouriços, que estão muito ligados às florestas de kelp e que são um outro recurso muito importante, economicamente muito rentável, mas que estão a ser extraídos de uma forma predatória e rapidamente estão a desaparecer. Os pescadores dizem no local que de há 2 anos para cá desapareceu quase tudo. E, portanto, aí também, o que podemos fazer nestas questõezinhas práticas e também o que é que o CIMAR pode ajudar com a sua investigação? Obrigado. Exato, obrigado, Zé, pelas perguntas e pelos comentários. É obviamente muito importante que nós tenhamos em consideração que podemos fazer alguma coisa e, portanto, novamente aqui a aquacultura pode dar algum apoio, quer na produção daquilo que são as sementes, daquilo que são as plântulas de novas florestas de kelp, que depois podem ser plantadas em locais de forma a aumentar a biodiversidade. A proteção que tu referiste também é muito importante, evitar que zonas que tenham florestas ainda com uma boa qualidade sejam predadas, sejam utilizadas, sejam zonas de travessias de navios e que possam de facto destruir essas mesmas florestas, mas temos que perceber que muitas vezes não vale a pena lutar contra a maré quando a maré tem a ver com um aumento da temperatura, porque se aumentarmos demasiado a temperatura, por muitas reflorestações que possamos fazer, elas vão acabar por morrer, porque não vão resistir a temperaturas muito elevadas. E, portanto, o que vai eventualmente acontecer se nós não tivermos cuidado nesta questão da diminuição da temperatura global, é que estas florestas vão estar cada vez mais para norte, vão avançar cada vez mais para norte. E o mesmo acontece com outros peixes, não é? Com peixes, por exemplo, que nós consumimos e apanhamos. Ainda há pouco tempo uma colega minha me falou que as douradas, que são peixes também desta nossa região costeira, já estão a começar a aparecer nas zonas da América, da Europa do Norte. E, portanto, começamos a ter aqui uma translação de espécies que, obviamente, também acontece isso no meio terrestre, não é? Com a desertificação. Mas no mar é mais complicado porque muitas vezes nós não conseguimos, de uma forma global, diminuir suficientemente a temperatura, diminuir suficientemente o nível de dióxido de carbono para que consigamos ter um efeito visível. E, portanto, não vale a pena estarmos a plantar algo que depois não vai resistir mais do que 2, 3 meses, não é? Portanto, temos de ter aqui algum cuidado e no que diz respeito aos ouriços, como referes, de facto há uma ação predatória muito grande por parte das populações humanas, porque o ouriço de repente ganhou também mais valor, não é? É uma espécie muito... Em Portugal ainda não é muito utilizada, mas noutros países, e portanto grande parte da predação que se faz aqui aos ouriços vai para a Espanha, vai para o Japão, vai para países até mais longínquos, e portanto por um lado tem que haver um controlo nessas apanhas, e por outro tem que haver também a reintrodução de espécies através da aquacultura e, portanto, produção. Nós temos feito também alguns projetos nesta área com a produção de dietas para ouriços, de forma a produzir ouriços em cativeiro que possam ou ser usados para consumo direto ou para a reintrodução nos ecossistemas que estão mais depauperados. E, portanto, aqui novamente a aquacultura pode dar algum apoio. Eu acho que a Maria da Glória já tem o microfone aberto para colocar a questão. Eu agradeço, por favor. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, também queria agradecer ao professor a excelente apresentação com que nos premiou neste final de tarde. E a minha questão é essencialmente esta. Na opinião do professor, quais são as principais ameaças que o litoral português, neste momento e nos próximos anos, a médio prazo, enfrenta? Esta era uma questão. Segundo, é um pedido, era se realmente o excelente PowerPoint que apresentou, com imagens extremamente ilustrativas e atrativas, se seria possível disponibilizar o mesmo
podermos, junto da nossa comunidade educativa, motivar as camadas mais jovens para estes problemas que nos estão a afetar no dia a dia e que certamente irão condicionar a nossa qualidade de vida a curto e médio prazo. Obrigada, Ayrton. Muito obrigado, Maria da Glória, pelas palavras. Obrigado também por estar aí, por ter curiosidade em saber mais alguma coisa sobre estas questões das alterações globais. Em relação ao PowerPoint, obviamente que eu terei todo o gosto em poder disponibilizar o PDF deste PowerPoint. As fotografias estão todas referenciadas, muitas delas não são minhas e, portanto, foram retiradas de sites devidamente referenciados. E obviamente que fico satisfeito que isso possa ser usado como instrumento didático e pedagógico para os estudantes. Eu, desde que sou biólogo, que também fiz sempre questão de também poder contribuir com os meus colegas que são docentes no ensino primário, secundário, de poder contribuir para esta literacia oceânica que é extremamente importante, sendo Portugal um país de mar, embora muitas vezes virado de costas para o mar. Mas... portanto, depois é uma questão de ver com a organização aqui de Serralves se esse PowerPoint pode ser disponibilizado. Em relação às ameaças do litoral português, eu acho que as ameaças principais são físicas, não é? Portanto, nós todos os anos vemos que há problemas relacionados com a erosão costeira, não é? Portanto, a erosão costeira é um fenómeno transversal a todo o país, portanto, de norte a sul. Eu mostrei exemplos de Esposende e do Algarve e, portanto, não foi por acaso, é para mostrar de facto que é transversal a toda a costa portuguesa. Não tem a ver apenas, obviamente, com a questão das alterações globais, tem a ver também com os usos da costa, não é? A forma como, nas últimas décadas, nós olhamos para a costa, a forma como nós destruímos as dunas, os espaços dunares. As dunas existem por alguma razão, elas são tampões entre o mar e a terra e permitem, de facto, absorver a dinâmica oceânica de forma a evitar que o mar entre pela costa dentro. Quando nós destruímos as dunas, o mar não tem resistência e, portanto, vai entrar claramente pela nossa zona costeira e, se vocês repararem, grande parte dos problemas que existem quando há enchentes, quando há destruição de património construído, é porque foram construídas coisas em cima das dunas. E, portanto, nós fizemos essa destruição e agora estamos a sofrer as consequências. Portanto, em alguns países, em algumas regiões, estão a fazer o contrário, que é destruir essas estruturas que estão construídas sobre antigas zonas dunares e tentar reformar as dunas. Obviamente que isso são soluções muito complicadas e, do ponto de vista político, não são nada amigáveis, não é? Não há nenhum presidente da Câmara, nenhum ministro do Ambiente que queira dar esta solução. Mas... basicamente, os problemas que temos na região costeira têm a ver com isso, têm a ver com um mau uso da zona costeira, têm a ver com não aprendermos com a natureza e, portanto, eu acho que ainda vamos a tempo de aprender com a natureza. 10 minutos finais. Antes da organização abrir o microfone ao Pedro Sousa, eu tenho aqui 3 questões. A Ana Sousa fala num ponto muito importante, realmente a poluição luminosa e a interação com os animais marinhos. Nós já ouvimos falar, já toda a gente viu muitas coisas sobre as tartarugas, mas há aqui um ponto que seria muito interessante falar sobre esta questão da poluição luminosa. E obrigada, Ana Sousa, por colocar esta questão. O Luís Coelho pergunta se estes recifes artificiais, ou seja, todas estas formas que estão a ser feitas, também não serão um pouco efêmeros. Se esse é um caminho, é um estudo, se há aqui uma relação com o tempo-benefício, qual é o espectro deste trabalho? A Inês Serrano coloca aqui em cima da mesa um ponto importante, que é muito na linha do comer local e sazonal, a alimentação um pouco mais vegetariana não será também aqui um apor para as questões do oceano, e fala em algo muito importante, que é cortar, nomeadamente, no desperdício alimentar, porque é fundamental termos isso em atenção. E eu suponho que depois o Pedro já terá o microfone aberto. Não vejo, mas se o Vítor se
pudesse responder estas questões, eu agradecia. Sim, senhora. Obrigada. Em relação à poluição luminosa, de facto, é algo muito importante. Eu referi aqui a poluição luminosa e a poluição sonora. São dois tipos de poluição que não são muito falados, não são muito estudados, mas que são extremamente importantes, não é? Nós muitas vezes ouvimos falar da poluição luminosa quando vamos nas nossas férias, quando podemos viajar, não é? A países tropicais e gostamos de ir ver a desova das tartarugas, não é? E temos a percepção que, de facto, quando isso acontece, tem que haver muito cuidado com as luzes, tem que ser zonas em que não há grande iluminação, porque senão há uma desorientação por parte destes animais e eles acabam por não fazer a desova e, portanto, acabam por diminuir drasticamente as populações nos outros tempos. O mesmo acontece com as aves, o mesmo acontece com os peixes. Há muitas técnicas de pesca que utilizam exatamente a luz para atrair os peixes de forma a poder melhorar a sua eficiência. E, portanto, a poluição luminosa ainda é algo que está muito pouco estudado, não é? Está muito pouco estudado porque, lá está, são situações que muitas vezes envolvem também alguma instrumentação que não está ainda muito desenvolvida, mas que é absolutamente fundamental. E eu referia novamente a poluição sonora, porque, de facto, há muitos problemas hoje em dia, principalmente com grandes mamíferos marinhos, não é? Que são afetados por questões de poluição sonora, quer por rebentamentos submarinos, quando há obras costeiras. Não vou falar sequer da mineração em mar profundo, porque isso é um assunto extremamente polémico, mas os próprios navios, digamos, a forma dos navios também causarem essa poluição sonora. Portanto, tudo isso são fenómenos ainda muito pouco estudados e que, obviamente, merecem o seu estudo. Em relação aos recifes artificiais, não podem ser vistos como a panaceia para tudo, não é? Portanto, os recifes artificiais devem ser utilizados quando há necessidade de aumentar a biodiversidade em determinadas zonas, não é? E eu digo, por exemplo, aqui nesta região do Porto de Leixões, onde estamos de facto a implementar um projeto piloto de recifes artificiais, pode ser importante, por exemplo, quando são zonas em que o sedimento é essencialmente arenoso. E, portanto, aí, quando colocamos recifes artificiais em zonas arenosas, rapidamente começamos a dar 3 dimensões ao ecossistema, não é? E foi muito interessante, porque isso foi seguido até por equipas de televisão, mostraram que pouco tempo depois de serem colocados estes recifes, já começaram a aparecer espécies de peixes, espécies de invertebrados, e, portanto, a criação de biodiversidade é muito rápida. Obviamente que isto serve para remediar, não serve para tudo. Nós temos é que tentar fazer com que os ecossistemas não sejam perturbados, não é? E, portanto, o recife artificial é quase como uma reflorestação. Quando há um incêndio, temos que ir lá plantar, e o ideal é plantar espécies que sejam diversas e que permitam uma maior diversidade associada, porque depois das espécies de plantas vêm os animais, enfim, vem toda uma série de outros organismos. Portanto, ver os recifes artificiais como uma solução, mas não como a solução para todos os problemas. Relativamente à alimentação vegetal, obviamente que sim, eu acho que isso não tem só a ver com o mar, tem a ver também com a alimentação de origem terrestre, não é? Portanto, uma alimentação em base vegetal é uma alimentação que vai causar menos impacto. Grande parte dos produtores de metano a nível terrestre são o gado. Portanto, a produção intensiva de gado. São grandes produtores de metano, que vai também contribuir para o efeito de estufa. Agora, aqui também eu acho que não devemos ser extremistas, não é? Portanto, devemos ter uma alimentação equilibrada, quer com origem marinha, quer com origem terrestre, mas pensando exatamente que a pegada de carbono da alimentação vegetal é muito menor. E, portanto, temos que contribuir também dessa forma. Não precisamos de comer carne todos os dias, não precisamos de comer peixe todos os dias, temos é que fazer uma alimentação equilibrada e, dessa forma, também contribuir para diminuir a pegada do carbono. Ora bom, estamos mesmo nos momentos finais. A Marta sublinhou aqui, voltou novamente a sublinhar a questão do turismo. O Pedro, entretanto, não sei, eu acho que não foi possível, mas estamos mesmo no fim. Estão a ouvir? Já para ouvir? Estamos a ouvir, estamos. Está. Pedro, então se me conseguir fazer a questão bastante sucinta e depois na resposta eu poderia ao Vítor para acrescentar a questão do turismo
no fundo vamos falar também das embarcações que fazem visitas e há também este impacto do turismo no meio oceânico. Por favor, Pedro. Peço perdão, por acaso não era muito sucinto, mas vou ser rápido. Que é a questão, eu sou de letras, então a minha questão era mais a questão política civilizacional, porque eu acho que não é a grande resposta, mas simplesmente o que nós estamos vendo sempre historicamente é a procura do lucro e do crescimento perpétuo. Isto tem sido a nossa modo civilizacional. E neste momento parece que com o Covid estamos a ver as consequências do que foi termos uma civilização muito baseada neste modelo. Há pouco falaram da natalidade no chat, mas o que vejo é que economicamente e politicamente não estamos iguais e, portanto, qual será o poder instaurador, eu acho que é muito difícil a resposta, que poderá nivelar e até gerir a dita catástrofe. Até porque, em segunda questão, eu peço perdão pela utilização do tempo, se isto não acontecer, então o que vai acontecer é um pouco catastrófico, distópico, não é? O que já estamos a ver e acontecer, até geopoliticamente, guerras por recursos. Portanto, será essa, se calhar, a solução forçada? Eu vi até recentemente, há uns meses, um relatório militar do Pentágono a falar precisamente como as Forças Armadas Americanas já prevêem que isso será o futuro. Portanto, eles já estão a preparar até como militarmente e politicamente se podem adaptar. É isso. Isto também até há um filósofo que devem conhecer, Slavoj Žižek, mas só para perguntar a sua frase, é mais fácil ver o fim do mundo do que o fim do capitalismo, não é? Então, rapidamente devemos adaptar esta situação. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Eu não sei se ouvi tudo, principalmente a primeira parte, mas de qualquer maneira eu vou tentar responder, porque de facto a questão da sobreutilização dos recursos marinhos é algo que, eu digamos que não é recente, mas que tem vindo a ser agravada nas últimas décadas, como eu referi. A questão da população humana e do controle da população humana muitas vezes tem sido feito quase de uma forma natural, ou seja, nós temos sofrido, eu espero que não seja também o que está a acontecer desta vez, mas as populações humanas, em termos históricos, têm sofrido grandes mortandades, grandes pestes, não é? E, portanto, quando há um excesso, eu quase que diria de confiança, quando há um excesso de más utilizações dos recursos, surge uma peste que dizima milhões e milhões de pessoas e, portanto, a população decresce e depois volta a crescer. E, portanto, naturalmente a natureza está-nos a dar sinais, não é? Hoje em dia, claro que estamos mais preparados, não é? Relativamente às pestes anteriores, porque temos capacidade de produzir medicamentos, temos capacidade de tratar melhor os doentes e, portanto, provavelmente esta peste que estamos a passar agora não vai ser tão danosa para a população mundial. Mas, de facto, a mudança de mentalidades não é fácil, mas só acontecerá quando, de facto, houver lições drásticas, como aquelas que estão a acontecer agora, que motivem e que haja políticos com capacidade de decisão, mas principalmente eu acho que, novamente, bato na mesma tecla, não são só os políticos, temos que ser nós, e temos que ser nós também a exigir que haja mudanças, porque se estamos à espera que sejam apenas os políticos, eu creio que o mundo não vai melhorar nos próximos tempos, não é? Relativamente ao turismo, aquilo que a Arminda falou, relativamente ao turismo, de facto o turismo pode ter um impacto e tem um impacto grande, não é? E eu próprio já vi isso muitas vezes em locais turísticos tropicais em que os ecossistemas costeiros junto aos hotéis estão completamente destruídos, porque as pessoas não só os pisoteiam, como também alimentam os animais com pão que trazem dos restaurantes e alimentar peixes tropicais com pão não é propriamente a melhor dieta, não é? E, portanto, muitas vezes o turismo tem um impacto muito negativo, não é? Nas próprias construções, mas podemos utilizá-lo ao contrário, um turismo ecológico, não é? Um turismo de natureza, um turismo que promova o mergulho científico, em que as pessoas se sintam dentro da água e percebam a beleza que é estar no mar rodeado de peixes, rodeado de corais, sem ruído e perceber que nós fazemos parte daquilo. E, não é? E, portanto, temos que usar o turismo do ponto de vista positivo, um turismo que também seja um turismo que envolva todas as faixas etárias e quando nós vamos com miúdos de escolas, por exemplo, aqui à zona costeira, ver as poças de maré, mostrar as esponjas, as anêmonas, etc., as pessoas ficam maravilhadas e, portanto, eu acho que
o conhecimento, a literacia é o caminho para fazer com que toda a gente comece a apreciar mais o oceano e olhe para o mar quando vá à praia de uma forma completamente diferente. Obrigada. Eu peço desculpa à Maria Irene e ao Bernardo, que também tinham pedido para colocar uma questão, mas nós já não temos tempo. Por favor, provavelmente, se colocarem as questões ou no chat, a organização fará chegar as vossas questões ao professor. E eu, então, agradeci imenso ao Vítor Vasconcelos e, por favor, a todos que estiveram aqui connosco. Nós tivemos com um número excelente e as vossas participações foram fundamentais. Muito obrigada. E então, em nome desta grande casa de Serralves, há um agradecimento especial ao mecenas do parque, que é a SONAI, e também à parceria do CIMAR com Serralves neste âmbito de comunicação e divulgação da ciência. Mas eu deixo-vos desde já um convite para amanhã. O âmbito é um pouco mais cultural. Há a palavra do artista com a Sónia Batista à mesma hora, às 18 horas. E, por favor, na próxima semana, às 18 horas também, no dia 18, vamos falar sobre a força dos polinizadores com a Sílvia Castro. Muito obrigada por terem estado aí. E eu sei que as apresentações no chat que estavam a pedir a apresentação vai ser partilhada. Por favor, voltem. Na próxima semana estaremos aqui outra vez. Muito obrigado a todos e obrigado, Arminda, também.